Olá, meus alunos, minhas alunas, meus amigos e amigas de todo esse Brasil. Vocês que estão sempre comigo aqui na Fórum TV, pegando essas super dicas que a gente elabora com imenso carinho para tentar municiar vocês com uma informação diferenciada para a aprovação do exame de ordem na primeira fase e na segunda fase, na prova de Direito Tributário. Eu inauguro nesse momento um rol de 8 blocos de super dicas que vão entrar sob o título Tributos 1. Nessas 8 super dicas, nós vamos falar sobre 4 das 5 espécies tributárias. Vamos falar sobre taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. O Tributos 1 vai focar dicas objetivas e diretas, decisivas, em 4 das 5 espécies tributárias. No Tributos 2, eu vou falar com vocês só sobre impostos. Serão de 15 a 20 rol de dicas só sobre os impostos. E confia no que eu vou te dizer. Isso vai te ajudar muito para a advocacia, para concursos públicos e decisivamente na primeira, e não tenha dúvida, na segunda fase da prova de Direito Tributário. A segunda fase mais tranquila, mais apaixonante. Eu, com muito respeito, sempre digo, mais fácil do exame de ordem. Bom, eu quero lembrar para vocês, para a gente começar aqui nessa primeira bateria de dicas, hoje, nessa primeira dica, a gente vai falar sobre taxas, nessa e na próxima, eu quero mostrar para vocês aquela lembrança da nossa pirâmide, né, das 5 espécies tributárias. No atual sistema tributário, na Constituição em vigência, nós trabalhamos com impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. São 5 espécies de tributos. Nós vamos falar nesta bateria de dicas e na próxima de taxas. Então, vai ser o parte 1 e o parte 2 do Tributos 1, que vai de 1 a 8. Então, na parte 1 e na parte 2, eu quero falar com você sobre taxas. Vocês se lembram o que é a taxa? Quem já teve aula presencial comigo aí? Aqui no curso Fórum no Rio de Janeiro, no Sejus em Salvador, no Supremo em BH, galera da Intera, da Fórum TV, pessoal do Jurídico lá de Curitiba. Vocês se lembram o que eu falo? A taxa nasceu para corrigir uma imperfeição no uso do dinheiro que foi arrecadado com os impostos. Vamos repetir? A taxa nasceu no ordenamento jurídico, a taxa surgiu para o mundo das espécies tributárias, se acoplando ao lado dos impostos, impostos e taxas. A taxa nasceu para corrigir uma imperfeição quando o Estado gasta o dinheiro que ele arrecadou, através da sua principal fonte de receita, que é o imposto. O dinheiro dos impostos entra e quando ele é gasto no custeio das políticas públicas, ocorrem algumas imperfeições. E a taxa é uma ferramenta jurídica que foi idealizada para propiciar a correção de algumas dessas imperfeições. Que imperfeições são essas? Gente, o dinheiro que o Estado, e entenda Estado como União, Estado-membro, Distrito Federal ou município, qualquer dos entes, o dinheiro que o Estado arrecada quando ele cobra os impostos é um dinheiro que pertence a todos do povo. O dinheiro não é do Estado, do governante, é do povo. O erário, aquela conta única do Tesouro Nacional, Estadual, Municipal. Esse dinheiro arrecadado com impostos, ele deve ser gasto no custeio de políticas públicas que se destinem a todos do povo, porque é um dinheiro que é de todos. Todavia, em certas políticas públicas que o Estado é obrigado a desenvolver, ele gasta esse dinheiro que é de todos em políticas públicas que só atendem ou que são provocadas exclusivamente apenas por alguns do povo e não por todos. Consagra-se uma imperfeição, que é a imperfeição do uso singularizado, do uti singuli, do uso singularizado do capital coletivo. O dinheiro que pertence a todos de um povo, administrado por um Estado, esse dinheiro financia políticas públicas devidas, obrigatórias só para alguns. Logo, tinha que se buscar um remédio que permitisse corrigir essa imperfeição, que é a imperfeição de se tolerar inerte esse uso singularizado do capital coletivo. Se buscou na taxa essa ferramenta jurídica. A taxa é a ferramenta que foi idealizada para exigir dessas pessoas que integram o grupo fechadinho de pessoas em favor das quais é exercida a política pública singularizada, essas pessoas serão obrigadas a retribuir para o erário o custo dessa política pública que se executou de modo singularizado só para elas. 2 políticas públicas se destacam: o exercício do poder de polícia e a prestação dos serviços públicos específicos e divisíveis. Reflita, saúdo aqui meu amigo Jefferson, Jefinho, que chega aqui ao estúdio. Peço a você reflexão. Quando a administração exerce seus poderes administrativos, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia,
O poder de polícia é uma política pública que o Estado administrador desenvolve, mas nem todos do povo provocam o poder de polícia, nem todos dão causa ao poder de polícia. Logo, quando o Estado precisa exercer o poder de polícia porque alguns provocam, em razão de suas atividades que às vezes têm um potencial mais periculoso de desequilibrar a paz e a harmonia do convívio social, o Estado é obrigado a quebrar a inércia e fiscalizar. E quando o Estado fiscaliza alguns do povo, ele está gastando um dinheiro que é de todo mundo para custear um poder que se exerce só sobre alguns e provocado por alguns. Talvez você, que me assiste agora, nunca tenha provocado o exercício do poder de polícia do Estado sobre você. Mas você assiste um grupo de pessoas, e sempre as mesmas, provocando essa fiscalização. Dono de restaurante, empreiteiro que faz obra em logradouro público, donos de boates e estabelecimentos noturnos, em regra, empresários e empreendedores. E o Estado exerce o poder de polícia. Quando o Estado exerce o poder de polícia, ocorre o uso de um dinheiro que é de todos e que deveria custear políticas para todos, custeando a política só sobre alguns. Cobra-se a taxa de polícia para fazer com que essas pessoas que deram causa ao exercício do poder de polícia retribuam ao erário o custo do poder de polícia. Será dividido o custo da fiscalização entre aqueles que deram causa à fiscalização e foram, de fato, fiscalizados. Né? Então, a primeira de duas políticas públicas que consagra esse uso imperfeito do capital coletivo é o exercício do poder de polícia. Observe o carinho da minha fala. Eu não falo em uso indevido. Não é indevido exercer o poder de polícia. Eu falo em uso imperfeito. É devido. O poder de polícia tem que se exercer sob o ângulo do interesse coletivo. Só que é financeiramente falando imperfeito. Nós fomos de um ordenamento que adotou essa tese, que é imperfeito gastar o de todo mundo só com alguns. Esses alguns retribuem para o erário o custo da fiscalização. A segunda política pública que consagra o mesmo raciocínio é a prestação de alguns serviços públicos. Quando a administração disponibiliza à sociedade aqueles serviços públicos que ela é obrigada, os serviços públicos de prestação compulsória, indisponível, aqueles serviços que nas aulas de administrativo a gente aprende a chamar de serviços públicos, não é de interesse coletivo primário, de interesse público preferencial, serviços que têm que ser prestados indisponivelmente, que não se presta porque você pediu ou porque você quer, o Estado é obrigado a prestar. Quando a administração presta os serviços públicos compulsórios, essencialmente públicos, alguns desses serviços se prestam só para algumas pessoas. São serviços que têm destinação singularizada. Você consegue visualizar no povo dois grupos de pessoas. Aquele grupo em favor do qual o serviço é colocado à disposição, é prestado, e aquele grupo em favor de quem o serviço não está sendo oferecido. Você consegue dividir, ter divisibilidade da sociedade. Um serviço como coleta de lixo domiciliar. É um serviço que se oferece a quem é proprietário de imóvel. Coleta de lixo dos imóveis, dos domicílios. Você sabe exatamente em que ruas o caminhão do lixo vai passar. Ele tem um número de destinatários certos, com CPF e identidade. Os proprietários dos imóveis oficialmente matriculados. Todas as vezes que a administração gasta o dinheiro colocando à disposição só de um grupo de pessoas um serviço público, a administração demonstra qual é o serviço, especifica para que você saiba qual é o serviço que ele está oferecendo, pelo que você vai pagar para retribuir o custo. Um serviço, logo, específico, demonstrado, destacado autonomamente, específico e divisível só para alguns, não para todos. Um serviço público específico e divisível. Quando a administração executa essa política pública, colocar à disposição, efetivamente prestar um serviço público específico e divisível, consagra-se a imperfeição. De novo, do uso singularizado do capital coletivo. Buscou-se na taxa de serviço a ferramenta que propiciaria a retributividade ao erário do dinheiro que financiou a prestação desse serviço. Vejam que a taxa de polícia e a taxa de serviço são os remédios que vão viabilizar esse dogma que na filosofia fiscal, filhos, a gente chama de persecução da justiça retributiva. A lógica da retributividade, retribuir, devolver para o erário, trazer de volta o que é de todos e saiu só para alguns. Então a taxa é esse tributo, que veio se juntar com os impostos. E o mundo, durante muitos séculos, viveu sob a ótica tributária de impostos e taxas. Eu cobro imposto de quem pratica fato, revelador de riqueza, revelador de capacidade contributiva, imponho a essa pessoa que me entregue parte da riqueza que revelou, parte da herança, do carro, da renda, do imóvel, arrecada esse dinheiro e custeio a gestão coletiva. Bancos, gastos do Estado. Quando esse dinheiro sai de modo imperfeito, imperfeito no viés de que custeia políticas só para alguns, a taxa faz, às vezes, de retribuir. Então, eu trabalho com dois tipos de taxa. A taxa de polícia e a taxa de serviço. Lucas, joga aqui para mim, puxa aqui para minha galera nessa segunda pirâmide, que eu vou trabalhar com ela em vários vídeos. Né? As taxas podem ser taxas de polícia e taxas de serviço. Na sua prova, eu encerro essa primeira parte das dicas sobre taxas, ensinando que a taxa é um tributo, que existe para ser cobrado,
de pessoas que tiveram disponibilizado para si um serviço público específico e divisível, ou pessoas que provocaram o exercício do poder de polícia. Então, nós só adotamos, cuidado na prova, 2 tipos de taxas no atual sistema tributário: as taxas de serviço e as taxas de polícia. Na parte 2 desse vídeo, que eu vou gravar com você logo logo, a gente vai fazer um resuminho sobre competência, lei instituidora, lançamento, e eu vou dar as outras dicas finais sobre taxas. Tá legal? Um beijo no teu coração, estuda firme, abre teu coração. Eu amo vocês, meus amigos. Eu espero a sua aprovação, estou aqui me doando por você. Amo você. Meu beijo no seu coração.